Bom, boa Fala, quem é noite. Adriana Ferreira? Boa noite a todos. Eu sou Adriana, sou moradora aqui do município de Matosinhos. Atualmente eu não trabalho, né, aqui no município. Eu sou presidente do Circuito Turístico das Grutas, e sou gestora também do circuito. Um pouco mais à frente, assim, que a gente der início aí a fala, vocês vão entender melhor como que é esse trabalho que a gente desenvolve. Eu agradeço aqui ao doutor Brandão, ao Isaías, pelo convite. Confesso que assim, eu não tenho tanta habilidade, né, assim, para falar. Eu tenho participado de muitas lives como ouvinte, e aqui em Matosinhos, especialmente, eu achei interessante, né, essa participação, uma vez que eu passo muito tempo fora de Matosinhos. Geralmente eu saio de manhã e só retorno à noite, porque eu trabalho em 10 municípios diretamente por causa do circuito. E agora, nesse período aí da quarentena, que eu tenho ficado mais aqui, mas também evitado o deslocamento mesmo aqui em Matosinhos. Então, ter essa oportunidade de falar para as pessoas de Matosinhos, para conhecer também o trabalho que eu faço, que às vezes é dúvida até aqui em casa mesmo, né? Que as pessoas, Uhum. até que na família, perguntam assim: ah, mas o que a Adriana faz? Para onde que ela vai? Por que fica saindo tanto? Então, é interessante, e também para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre a política pública de turismo, né? O programa de regionalização, como que isso funciona na prática. Então, eu também sou, além de ser gestora de turismo, né, aí da IGR Frutas, eu trabalho com assessoria em CMS Turismo, atendendo a outros municípios que não pertencem ao Circuito das Grutas, né? E também sou produtora da Companhia de Teatro Pé de Pano, que é uma companhia de teatro de rua, né? Aqui de Matosinhos, desde 1996. Então é isso. Muito obrigado Muito pela bom. sua presença aí. Então vamos começar assim a nossa conversa, Fique à vontade, Brandão. hein? Vamos começar a nossa conversa explicando para nós o que é Circuito da Gruta. Por que Circuito da Gruta? Bom, antes de falar um pouco do circuito, eu queria falar sobre a política estadual de turismo, Isso. né? Ela foi instituída em dezembro, ela foi publicada, né, em dezembro de 2017, a Lei 22.765, que institui a política estadual de turismo, e foi regulamentada aí com um decreto em 2019 e uma resolução agora de abril de 2020. Nessa lei estadual de turismo, ela considera que o turismo é um fenômeno social, cultural e econômico, né, que envolve aí o deslocamento de pessoas físicas independentes para atividades independente do motivo dessa viagem, seja para turismo de lazer, de bem-estar, de eventos, de negócios. O objetivo dessa política estadual de turismo é a promoção, a descentralização e a regionalização do turismo, seguindo aí, então, as diretrizes do governo federal. A regionalização do turismo, ela favorece a estruturação, né, que é a organização da política municipal de turismo, a organização e a promoção da oferta turística. Então, considerando aí essa integração entre vários municípios e a valorização do território. Né? Assim, em termos práticos, hoje em dia, considerando aí a política de regionalização, não é possível mais um município pensar as atividades turísticas de maneira muito local. Então, ele tem que considerar o entorno, ele tem que considerar o território, né? Os municípios vizinhos. Existem ações que sim são especificamente locais, né? Mas
Tem que estar inserida num contexto maior, né? Você tem que considerar o contexto da região. E para fazer parte dessa política estadual de turismo, o município precisa pertencer, ele tem que ser um membro associado de uma instância de governança regional, que são os circuitos turísticos, né? Os circuitos turísticos, eles são integrados por, no mínimo, 5 municípios, né? Então, ele se institui, se ele tiver 5 municípios, ele pode ser criado, ele pode ter participação da iniciativa privada e também da sociedade civil. Então, e a associação desse município se dá de maneira espontânea. O município, então, ele vai analisar o contexto local e vai verificar qual instância que tem os municípios que se aproximam aí culturalmente, historicamente, geograficamente do seu contexto. Então, ele procura essa instância. Eu vou chamar de IGR, porque é mais fácil e é um nome que a gente usa, né, a partir da lei. Então, é IGR Grutas. Então, o município vai procurar, assim que ele se identifica, ele faz contato com a IGR e manifesta o interesse dele em fazer parte dessa IGR. Certo. A partir... Pode continuar. Pode continuar. Só então, assim, a política de regionalização do Estado... Oi? Zaia, manda então, bala aí. Então, os municípios, eles vão se unir para organizar, desenvolver e consolidar a atividade turística, né, local e regional, de forma sustentada, regionalizada e descentralizada. Né? Porque as decisões, elas passam a ser tomadas não só pela instância municipal de turismo, não só pelo setor de turismo do município, ela precisa discutir essas ações dentro do Conselho Municipal, que para fazer parte da política de regionalização é obrigatório ter ativo em funcionamento, e ela tem que considerar a participação da sociedade civil e do setor privado. Essa política, ela vai seguir, a política de regionalização, ela se baseia em 8 eixos estratégicos definidos pelo governo federal, né, pelo programa de regionalização, que envolve gestão descentralizada do turismo, planejamento e posicionamento de mercado, que é a forma com a qual o município vai se identificar. Então, se ele se caracteriza, por exemplo, como um destino de natureza, ele vai se promover baseado nesse posicionamento. Se é um município que, por exemplo, trabalha o turismo religioso, ele vai se promover no mercado, ele vai se posicionar, vai trabalhar suas campanhas baseadas no turismo religioso. Ele também tem que trabalhar a qualificação profissional dos serviços e da produção associada do turismo. O que é a produção associada do turismo? O artesanato, a gastronomia, né? Então, são as atividades que vão acompanhar a atividade civil. Na manutenção do visitante no local. Ele veio em função de uma atividade específica, né? Ele veio atraído por um atrativo âncora, um atrativo principal. E aí, para que ele permaneça, fique aí por mais... Ele precisa de ter outras atividades complementares que vão fazer com que ele permaneça no município ou na região, se deslocando pela região. Então, a produção associada do turismo, a economia criativa, então são as atividades culturais, atividades esportivas, atividades de lazer, artesanato, hospedagem, meios de hospedagem. Então, isso tudo envolve e colaboram aí com a permanência do visitante. O empreendedorismo, a captação e a promoção de investimentos. Então, é um outro eixo, né, que a política de regionalização trabalha. Infraestrutura turística, né, informação ao turista, promoção e apoio à comercialização
e o monitoramento dessas ações. Então, assim, tudo que o município vai fazer, ele precisa ser de forma organizada, coordenada, e é necessário que haja o monitoramento para avaliar se as coisas estão correndo conforme o planejado. O planejado. Né? E quais assim os benefícios assim da política de regionalização? Eu destacaria dois principais, que a política de regionalização prioriza os municípios que adotam o turismo como estratégia de desenvolvimento. Porque não adianta só você falar assim, vou trabalhar o turismo, mas o turismo é uma política pública, né? E o que é uma política pública? São ações, metas e planos que o governo, no caso aqui, municipal, vai planejar, pensar e fazer para garantir o bem-estar da sociedade e o interesse público também. Então, se é uma política pública, né, então ele tem que ter os benefícios, né, da política envolve. Aumenta a capacidade também dos municípios em desenvolver e consolidar novos produtos e destinos. Então, vamos citar aqui, por exemplo, o Matosinhos, né? O Matosinhos não trabalha com a política pública de regionalização. Para integrar, para trabalhar com a política de regionalização, tem que fazer parte de uma IGR, né? Então, assim, se Matosinhos, né, ou qualquer município que trabalha a política de regionalização, ele tem que fazer um levantamento, né, do que ele tem no município e para identificar os atrativos principais, aquele que vai gerar maior fluxo de visitantes para o município. Pode ser atrativo natural, pode ser um bem, né, um patrimônio, por exemplo, a Igreja da Jaguara. Adriana, isso, já que você entrou no assunto do Matosinhos, quais são as nossas maiores oportunidades locais de Matosinhos para nós nos inserirmos no IGR, para nós fazer parte na verdade, para nós criar um projeto turístico? Para desenvolver um projeto turístico. Principalmente baseado no patrimônio cultural do município, o patrimônio que envolve os sítios arqueológicos, né? A gente trabalhou em 2018, eu fiz parte da construção aí do plano de manejo do Parque Cerca Grande, que foi aprovado agora. Eu, aqui de Matosinhos, mais a Chiquinha e a Dona Neuza, né? Que trabalha no setor de meio ambiente da prefeitura, junto com outras pessoas, entre arqueólogos, espeleólogos, biólogos, engenheiros ambientais, do IEF, do ICMBio, de vários órgãos, numa metodologia nova, né? Pioneira aí do ICMBio no estado de Minas Gerais. Nós desenvolvemos aí, elaboramos o plano de manejo do Parque Estadual Cerca Grande. Então, precisa se fazer, um parque, o único de Minas Gerais que tem tombamento nacional. É um bem, assim, incrível que o Matosinhos tem, e que mais agora que já tem o plano de manejo e com as outras ações que precisam ser feitas, investimentos, né, para melhoria, para instalação dos equipamentos que estão previstos lá no plano de manejo. Né? Nada pode ser feito aleatoriamente, né? A visitação em unidades de conservação, ela está sujeita a normas e restrições, principalmente. Mais restrições, né? Plano. Porque assim, o uso para não haver degradação. Para não haver muita degradação, né? Exatamente. No plano de manejo, além ele define a capacidade de carga, quantas pessoas podem visitar por dia, por semana, por mês, de forma a não degradar o ambiente. Então, eu acredito que um dos principais pontos, seria o Parque Cerca Grande, a ser trabalhado em Matosinhos é o patrimônio natural, dentro de um contexto regional. Matosinhos, Pedro Leopoldo, Lagoa Santa e Confins
A gente tem aqui nessa região um dos principais patrimônios, um dos principais e mais importantes, né, elementos da arqueologia, espeleologia e paleontologia. Então, assim, é um patrimônio riquíssimo, né, considerando aí o que se tem dentro desses 4 municípios de interesse para o mundo todo. Então, assim, é necessário que, para trabalhar um patrimônio como esse que a gente tem aqui, não é simples, né? Requer muito estudo, muito planejamento e recursos, investimento para vias de acesso, sinalização, preparação da população para conhecer e entender a importância desse patrimônio que a gente tem aqui. Então, envolve uma série de outras coisas. Nós temos, além do Parque Cerca Grande, algum outro bem natural que podia ser incluído no plano de turismo, no plano de desenvolvimento turístico? Olha, eles falam que nós temos muitas grutas. Turístico, que é um dos itens obrigatórios, né? Na verdade, vou dar sequência aqui para falar, a gente chega aí nesse plano, tá, né, sobre as funções. Então, assim, como competência, né, como responsabilidade da instância de governança regional, né, que a estruturação e a promoção do turismo na região, né, de acordo com a lei estadual, que é essa que eu citei para você, seguindo as diretrizes do governo federal, né. Então, para que um município faça parte de uma instância de governança, ele precisa ter uma lei que autoriza ele a participar, a ser um membro associado da instância e a contribuir financeiramente com a instância. Certo. É o primeiro passo, né? A partir daí, ele fez contato, ele vai fazer o contato com a instância, vai manifestar por escrito o interesse de fazer parte dessa instância, e aí, a partir daí, então, seguindo as orientações da lei, a instância segue uns protocolos. Então, essa manifestação de interesse é levada para a Assembleia. Nessa manifestação de interesse, o município tem que informar por que ele quer fazer parte da instância, né? E aí, esse documento é levado para a Assembleia, a gente apresenta essa manifestação, o município, se quiser estar presente, é interessante, e a Assembleia vota se ele pode ingressar ou não na instância, né? Então, ele tem que levar em consideração que ele tem que ter semelhanças, né, culturais, históricas, geográficas, ele não pode estar muito distante, né? Eles têm que estar inseridos dentro do circuito, né? Ele tem que estar dentro daquela região, naquele contexto daqueles municípios. Por Tem exemplo, mais ou menos a mesma vocação. Adriana, queria uma parte aí. Oi? Eu queria uma parte até para saber, porque eu estive pesquisando e sei que Matosinhos já há alguns anos, ele apesar de fazer parte do circuito, né, em si, ele não faz parte de forma, vamos dizer assim, instituída, né, documental. Institucional. E isso aí, institucional, justamente. E como, assim, como que isso se deu, né? Por que a gente faz parte e o que a gente perde com isso? Olha, Matosinhos e outros, junto com outros 4 municípios, foram os fundadores do Circuito Turístico das Grutas. O doutor Brantão perguntou aí por que chama grutas, porque na nossa região nós temos os 3 atrativos, nós temos os atrativos âncoras, né, que são aqueles que geram maior fluxo de visitantes para a região, que são as grutas Maquiné, Lapinha e Redumato. Então, por isso, a região é chamada de Circuito Turístico das Grutas. Circuito das Grutas. Sim, né? Ou Instância de Governança Regional, Circuito Turístico das Grutas, né? Que é a legislação agora
nacional, na verdade, no Brasil todo, o circuito. Até é bom lembrar aqui, que cada estado ele dá um nome à região turística. Então, em Minas Gerais, é circuito. Então, existe cada outro, existe rotas, então cada um dá um nome. Estrada real existe circuito. A estrada real não é um circuito. A estrada real é uma rota. Uma rota, né? Né? Que envolve Minas Gerais, Rio São Paulo, Rio de Janeiro. Né? Então é um caminho turístico. Nós temos alguma gruta que pode ser um atrativo? Temos. A Gruta do Balé, que fica localizada lá na CRH, é uma gruta que pode ser visitada. Ela tem plano de manejo e as visitas podem ser são feitas com agendamento direto na empresa, né? Então é uma gruta interessante. Lá tem pinturas rupestres. Na verdade, assim, é uma gruta, é uma lapa, né? É pequena, considerando as outras que a gente tem na região, né? Mas ela tem a infraestrutura necessária para visitação. Diferente, por exemplo, temos alguma outra que pode ser administrada pelo poder público ou por terceiros, que tenha um espaço, que tenha atrativo, que a gruta tem que ter cavernas, tem que ter estalagmites, estalactites, tem que ter aquelas pedras coloridas, né? Aqueles salões bonitos, né? Quando a gente visita uma gruta, a gente fica lá olhando para aquilo, maravilhado. Isso. Aqueles pinguinhos d'água que vai formando aí, calcário. Alguém até vi mais cedo aí que alguém perguntou que aqui em Matosinhos a gente tem mais de 300 grutas, mas não pode ser visitado. É verdade, elas são diferentes das que a gente tem na região, mas não tem plano de manejo, né? Plano de manejo é obrigatório, é necessário, e nem todas, né, vão poder ser visitadas. Isso é fato. E as grutas de Matosinhos, as unidades de conservação, né, de Matosinhos, não serão visitadas, não terão fluxo de visitantes como tem as outras três, Lapinha, Rei do Mato e Maquiné, que é para um turismo mais assim, de massa mesmo, de grande volume, né? As três, no ano passado, receberam mais de 100 mil visitantes, né? As três juntas. Então, esse não é o tipo de turismo que nós vamos ter aqui, né? As nossas aqui, elas são protegidas. Elas têm alguma característica especial. Características dela mesmo. Né? Que não permite o acesso das pessoas. Por causa das características mesmo. Seria fungos, doenças, criatório de animais, morcego, seriam as coisas assim? O que seriam esses impedimentos? São vários, né? São vários, né? São vários. Não pode... tem algumas são só para estudos, né? Então, para visitação, eu diria que a gente pode utilizar como futuramente, né, de forma organizada, planejada aqui em Matosinhos, são a Gruta do Balé, o Parque Estadual do Sumidouro, a Parte da Pedra, né, que são essas unidades de conservação que já estão aí estabelecidas, organizadas e com um passo mais adiantado. As outras, eu acredito que dificilmente elas vão se enquadrar ao uso público, né, que é esse que tem fim de turístico, recreativo, né, educacional ou cultural. Quais são as maiores oportunidades do nosso município, Adriana, na questão de turismo? Quais são as maiores oportunidades nossas, que você acha? Religioso, empresarial, o que você acha que nós temos? Só um minutinho, Brandão, eu não ouvi a resposta de fato que eu perguntei, e foi por que não está inserido. O município. Ela falou, aí você perguntou outra coisa, aí colou e não falou porque, né, e isso que perde com isso, né? Sim. Então, o município de Matosinhos fez parte, né, da instância até 2013 para se filiar à instância,
existe um instrumento legal que o município assina junto com a instância, onde ali nesse documento tem de forma muito clara quais são as obrigações da instância e do município. Então, esse documento, antes ele era assinado, ele pode ser assinado por 1 ano, por 2 anos, 3 anos, 4 anos. E no caso de Matosinhos, venceu em 2013 e o município não renovou, né? Houve uma tentativa por volta ali de 2017 para que o município retomasse, porque para a execução da política pública de turismo é obrigatório que o município faça parte de uma instância. Então, existem aí no governo federal chamamentos, editais, algumas ações que são específicas para municípios regionalizados. Então, assim, isso talvez em determinado momento possa interessar alguns municípios. A gente teve até depois dessa legislação o ingresso de vários municípios, não aqui no nosso caso, mas em Minas Gerais. Eu faço parte da Federação do Circuito Turístico de Minas Gerais, faço parte da diretoria. Minas Gerais é o único estado brasileiro que tem uma federação. E aí o município não renovou, né, esse termo. Em 2017, quando a gente retomou aí a conversa para que fosse para uma tentativa de que Matosinhos retornasse, né, a instância, precisava de atualização na lei que autoriza o município a ingressar e a contribuir, porque precisa da participação da Câmara Municipal, né? Então, precisava de atualizar essa lei, porque o valor que consta lá era o de 2009 e não condizia com o valor que deveria ser pago em 2017, por exemplo. Então, aí a partir um valor ínfimo, né, Adriana? Hoje, né? O município, o valor para o porte de Matosinhos, por exemplo, é R$ 21.900 por ano. Neste ano de 2020. No nosso caso, cada IGR, assim, em Minas Gerais nós temos 47 IGRs. Cada uma trabalha da forma que melhor atende a sua região. Nós seguimos as diretrizes do governo federal, as orientações e a legislação estadual, mas cada uma atua de uma forma, né? No nosso caso aqui, a gente tem 3 níveis de valores, e esses valores eles têm um aumento automático de 5% a cada ano. Neste ano de 2020, caso o município de Matosinhos fizesse parte, o valor seria de R$ 21.952. Essa inclusão no circuito gera muita oportunidade de recurso para o município? Olha, quando o município ele faz parte da política de regionalização, ele também pode fazer parte do mapa do turismo brasileiro. O mapa do turismo brasileiro é um instrumento criado aí pelo governo federal para... ele faz um mapeamento com base no investimento ou nas ações turísticas dos municípios. E aí, o que acontece? Existem ações, recursos específicos para municípios regionalizados. 90% do recurso do governo, do Ministério do Turismo, por exemplo, são para municípios regionalizados. O município pode, por exemplo, pleitear recurso para infraestrutura de acesso, melhoria aí da sinalização, realização de eventos. Existe uma série de propostas que o município pode participar, né? Ele pode elaborar um projeto e fazer espontaneamente, ele pode buscar pleitear essas verbas lá no Ministério, desde que ele faça parte. Então, a nossa vocação aqui seria o Parque Cerca Grande? Mata do turismo
brasileira. Talvez seja porque nossas grutas não têm acesso, né? Isso tem dificuldade um pouco o município inserir nisso. Você acha Na verdade, para a gente saber para fazer essa, você perguntou lá assim, o que mais que a gente tem? Para saber o que Matosinhos pode trabalhar turisticamente, o que ele vai desenvolver. Mais importante é isso, as oportunidades que nós temos. Ele tem que fazer um plano municipal de turismo. Para se chegar a esse plano municipal de turismo, ele precisa fazer um inventário do município. Então, ele vai levantar, identificar tudo que o município tem de infraestrutura básica, de infraestrutura turística, que é aquela que vai atender só o turista, caso tenha. Quais são os atrativos principais, aqueles que vão atrair, que vão gerar maior fluxo, né, de visitantes para o município. Então, assim, vai ver meios de hospedagem, de transporte, acesso, né, à capital, aos municípios vizinhos. Nós aqui temos uma vantagem, que temos o aeroporto internacional a 20 minutos da cidade, bares, restaurantes. Então, assim, no inventário é feito um levantamento de tudo que tem no município. A partir desse inventário, você identificou tudo que tem, então você utiliza esse inventário para a construção do Plano Municipal de Turismo. O Plano Municipal de Turismo é um documento obrigatório, né? Inclusive para estar no mapa do turismo a partir de 2021 é obrigatório que o município tenha, o Plano Municipal. Nele estarão lá as diretrizes, as estratégias, como o município, o planejamento do turismo, né, para um longo prazo, né, curto, médio e longo prazo, de que forma que ele enxerga essa atividade, como ele se contextualiza na região e localmente. Então, ele vai prever várias ações. E a partir desse plano, esse plano, ele tem que ter um cronograma de ações com prazos, valores, né? Previsão de valores para a execução. Então, é um documento bem completo que vai... E aí, então, que o município vai falar, nosso destino é de natureza. Então, aqui é possível, vai visitar, tem atividade, atrativos naturais, pode-se trabalhar com caminhadas, bikes, uma série de coisas. Então, é a partir desse inventário que é feito o plano municipal, que aí o município vai definir. Aí inclui festas religiosas, inclui festas populares, inclui tudo isso aí. Né? Você pode incluir o turismo religioso, isso aí, que o nosso turismo religioso aqui é forte, né? Nós temos Jubileu, que atrai gente de todos os lugares, né? Exatamente. As manifestações da cultura popular, cultura popular. Entre nós temos as guardas. Da região, dessas guardas de Congado. Nós temos as guardas, candongo. Nós temos muita coisa que a gente possa incluir nisso, né? Exatamente. Que dá apoio, precisa de apoio do poder público, incluir as associada ao turismo também. Então, os artistas, os artesãos, né? Que trabalha com a gastronomia diferente, usa produtos, elementos aí da região, tudo isso é levantado. Adriana. Estudo bem completo. Oi. Só fazer uma ponta, que a gente às vezes esquece que o município vai muito além, né? A gente fica vendo aí um tema ignorado até mesmo por nós mesmos, cidadãos, né? Não só o poder público, na verdade, a própria população ignora o seu potencial ou desconhece, né? Por falta desse cuidado, e a gente vê como que é amplo. Então, a gente percebe que você está falando é o seguinte: as várias formas de turismo, né? Turismo o religioso, o cultural, o esportivo, o ecológico, o turismo empresarial, de negócios, histórico, né? Histórico, gastronômico. Nós interessa principalmente as pessoas nos visitarem, né? Nos visitarem, participar da nossa cultura e
as pessoas da nossa cidade também participar disso, oferecendo serviços e vivendo e tendo ganho, tendo recurso dessas atividades, né? Exatamente. A política pública de turismo é uma política que visa a geração de emprego e renda e receita para o município. Né? Receita para o município. Então, não é simplesmente assim atuar em ações muito pontuais, não. Então, é uma política pública que requer estudo, planejamento e monitoramento. Né? E vontade política de fazer também, né? Também. Participação popular. Então, assim, nessa estrutura aí da política de regionalização, então o município integra. A partir do momento que o município integrou, se associou à instância de governança, então ele, para integrar a política de regionalização, né, fazer parte dela, que a partir de 2021 a atualização vai ocorrer a cada 2 anos, porque unificou junto com a atualização do mapa do turismo brasileiro, ele precisa cumprir 4 critérios obrigatórios para estar na política de regionalização. Um é pertencer a uma instância de governança. Certo. Segundo é ter uma política municipal de turismo em implementação. O terceiro, ele precisa ter constituído e em funcionamento um Conselho Municipal de Turismo. Ele precisa ter constituído e em funcionamento um Fundo Municipal de Turismo. Então, assim, para estar na política de regionalização, ele precisa atender esses 4 critérios. Para estar no mapa do turismo brasileiro, além desses 4 requisitos obrigatórios, ele precisa ter o Plano Municipal de Turismo, ele tem que ter, na estrutura organizacional, a pasta de turismo, e aí não importa se é uma secretaria, se é uma diretoria, se é uma subsecretaria, se é uma seção, se é uma subsecretaria. Não importa o nome que vai dar, mas na estrutura organizacional, o turismo tem que constar. E precisa ter dotação orçamentária. Então, lá no mapa... Tem que ter a rubrica específica lá. Tem que ter, é obrigatório. Então, lá para o mapa, além disso e tudo, aí os documentos que a gente envia, né, para que o município faça parte do o quadro de despesa detalhada do município e a lei orçamentária, que é onde vai comprovar que o município tem dotação e que ele pertence à estrutura organizacional. Então, assim, quando se fala de turismo, não é simplesmente... que as pessoas, às vezes, aqui no Tuzinho falam assim, mas Matosinhos não tem turismo, não tem isso. Assim, a gente precisa estruturar legalmente primeiro, né? Existe toda uma legislação que precisa ser seguida, né? Existe um planejamento, existe estudo, e existe tem que ter uma organização. Ação regional, né? Que precisa ser considerada. Política de fazer. Exato. É o princípio de tudo que eu disse. Também, assim, considerando... Você esclareceu muito bem, Adriana, os pontos institucionais, né? Como se consegue se incluir no circuito, como se consegue, quais são as suas ações para você poder se concorrer, né? A participar desse circuito, né? E a gente, como os gestores públicos, tem que ficar atentos a isso, né? Para poder não perder as oportunidades que tem, né? Agora, na verdade, assim, se o turismo ele não fazer parte da estrutura do governo, né, da estrutura municipal, porque as pessoas falam assim, o município vai investir em turismo, mas se pensar um pouco mais profundamente, deixar essa ideia rasa, tipo assim, o município Matosinhos tem turismo, vai investir nisso para quê? Então, olha só, além dessa estrutura, né, dessa legislação toda que ele precisa criar, desenvolver, documentos que precisa trabalhar, o município precisa investir em sinalização, melhoria
nas vias de acesso, ele precisa melhorar a segurança, ele precisa ter um sistema municipal de saúde que funcione, porque o ano passado, assim, por exemplo, se o turista passar mal, como que ele, né? Tem que ser atendido. Então tem problema. O ano passado, inclusive, eu participei há 2 semanas de uma live do Circuito Turístico Serras e Cachoeiras, e eles fazem muito, e lá da região vem muito visitante aqui para Matosinhos. E um ano passado aconteceu uma fatalidade que um desses turistas morreu justamente aqui em Matosinhos. Passou mal e morreu aqui. Meu Deus! Então, assim, quando se investe, o turismo ele tem que fazer parte da estrutura. Certo. Porque... Mas nisso aí, graças a Deus, nós estamos bem. Nós estamos já bem estruturados. A saúde também é como o turismo. Você tem que fazer parte de uma regional de saúde, você tem uma micro-região de saúde, você tem a macro-região de saúde. Então, estou vendo aí que a organização é mais ou menos parecida com a organização do SUS e de outras atividades, né, administrativas municipais. Federal, não é mesmo? Municipal. Assim, as mesmas diretrizes. Uma parte. Pode falar, Zé. Tem uma pergunta aí da Tainá Goulart. Acho que você até respondeu ela, né? Mas acho que, só para recapitular, ela falou, qual seria a melhor maneira hoje de mudar a realidade do turismo da cidade de Matosinhos, tornando a cidade mais atrativa. Aí você falou, né? Passando por um plano, né? Um desenvolvimento. Né? Inclusão do circuito, primeiro. O município tem que fazer parte da política de regionalização para ele cumprir os 4 requisitos primeiro. Né? Cumprir os 4 requisitos primeiro. A partir de então, ele vai seguir aí as orientações. A instância de governança, no caso, nós, aqui na IGR Grupo, somos 2 gestoras. Todo o circuito, ele precisa... ele tem um gestor, que é um cargo técnico, né? Esse gestor, ele vai assessorar e orientar o município na execução da política. Nós não somos um órgão executor, a instância não é executora, ela é orientadora, é interlocutora da política de regionalização. Então, toda a legislação que envolve o planejamento municipal de turismo recebe aí essa assessoria técnica da instância. Mas a responsabilidade de execução é do município. A responsabilidade de execução é do município. Quero colocar mais uma pergunta aqui, mais uma pergunta que foi feita, acho que também já foi dita, mas é outra reforçar, o Edmar Souza. Edmar Souza já questionou algumas vezes também sobre isso. Ele está perguntando sobre geração de emprego em Matosinhos. Voltado ao nosso tema, que é turismo, né, Adriano? Viu, Edmar? Aqui nós não vamos falar da geração de emprego de indústria, geração de emprego do comércio, não. Como nosso tema é turismo, a Adriana já até colocou aqui, mas reforça mais uma vez, Adriana, sobre geração de emprego no turismo. Como as pessoas podem utilizar o turismo para renda, para gerar renda para as famílias, suas famílias? Tá. Antes, teve uma outra pergunta aqui, que é sobre a utilização do inventário como ferramenta do planejamento turístico. Então, a Mariela, que é a outra gestora do circuito, ela ela mora em 7 Lagoas, né? Então, eu divido com ela aí a gestão da IGR. O inventário, nós dividimos, né, algumas ações para facilitar nosso trabalho, e ela é responsável pelo inventário. Então, o inventário nesse contexto, talvez seja o principal documento para que o município identifique. Seria a identificação das nossas oportunidades turísticas. Exatamente. Aí ele vai no inventário, você vai identificar toda a estrutura existente do município, seja de saúde, de segurança, de educação, de acesso, e a partir dele constrói o plano municipal. A geração de emprego e renda, quando o turismo é uma atividade, é uma política pública que envolve planejamento
e que, com base nesse planejamento, você vai estruturar a cadeia do turismo do município. Né? Então, a gente tem... O que é essa cadeia de turismo do município que a gente já falou aí? De acordo com o posicionamento também do município, ele pode gerar mais ou menos, né? Empregos. Então, existem os empregos diretos, que são aquelas pessoas que trabalham nos atrativos, nos empreendimentos turísticos, como meios de hospedagem, hotéis, né? Aí, pousadas, restaurantes. Então, são aquelas pessoas que o trabalham emprego formal. O emprego Exatamente. formal, com carteira assinada e tudo. Isso. Né? Existe aquelas que vão ser atendidas... Prestador de serviço. Isso, prestando serviços, exatamente. O turista come, bebe, diverte, isso. Né? Ele vai à padaria, vai ao bar, vai ao botequinho, vai assistir uma apresentação, ele vai ao compra teatro, um artesanato, vai no teatro, vai no cinema, né? Ele vai então ele faz várias atividades na cidade que pode gerar emprego para as pessoas, né? Exatamente. Então essa cadeia... Adriana e Brandão, uma parte rapidinho. O Edmar Souza, né, que é nosso amigo Doiô, Doiô um pouco apressada lá. Ele questionou, depois já falou que achou que correu a pergunta, mas não, viu? Vamos respondendo aos poucos. Ele perguntou aí sobre a área do esporte, né? Quais são os projetos para resgatar o esporte de Matosinhos. Só lembrando, gente, que no início a Adriana colocou aqui, como a gente está em 3 temas muito abrangentes, na verdade nós estamos falando do esporte e cultura como forma do fomento ao turismo. Né? Não só, obviamente, esporte e cultura, mas como ela já falou aí, várias outras atividades que geram turismo na cidade. Então, para a gente falar sobre a questão mais técnica, aprofundada e de propostas para esporte, nós vamos permitir, né, fazer um outro momento mais específico, até mesmo com a sua participação, Doiô. Você é um lutador do esporte, né, Brandão? Sabemos disso. E, obviamente, nós contamos aí com as suas ideias, né, os seus projetos para implementar na cidade. Mas, de qualquer maneira, Adriana, é bom citar aí sobre como que o esporte pode fazer parte dessa integração do turismo, né, turismo esportivo, o que pode ser feito no município para que, obviamente, se a gente partir do princípio de termos na cidade o esporte funcionando, né, os projetos funcionando, você tendo vários esportes especializados também acontecendo, é muito mais fácil você realizar na cidade encontros, né, esportivos. Não adianta eu trazer para cá um bom jogo de vôlei se nós não temos um projeto de vôlei na cidade, né? Trazer grandes projetos de judô, de karatê, se a gente não tem na cidade, né? Então, eu acredito que passa por isso também, né? Sim, passa. O esporte e a cultura são os geradores de fluxo de visitantes para as regiões. Então, quando são um dos principais, né, geradores de fluxo aí de visitantes para as regiões. Então, aqui em Matosinhos, a gente tem aqui, pela proximidade de Belo Horizonte, pela facilidade do acesso, possibilidade mesmo de trabalhar com o turismo de eventos. Não considerando a estrutura que a gente tem, por exemplo, vou voltar um pouco aqui na questão da regionalização, que o município ele precisa entender qual que é o papel dele na região turística. Então, quando ele fez lá o levantamento, o estudo, né, do inventário, ele vai identificar se ele tem no município a oferta principal do turismo, ele tem um atrativo que vai gerar o deslocamento das pessoas para vir aqui para visitar aquele atrativo, ele tem hospedagem e ele tem bares e restaurantes para atender. Então, se ele tem esses três elementos, ele tem a oferta principal. Se ele não tem os três, se ele não tem o atrativo principal, que é o gerador de visitantes para a região, maior número, mas ele tem hospedagem e ele tem restaurantes, ele atende como oferta complementar. Se ele não tem nenhum desses, ele vai ser apoio ao turismo, ele vai fornecer a mão de obra
para atividade turística. Então, vou dar um exemplo que a gente tem aqui na região, que é o Pedro Leopoldo Rodeio Show. É um evento grande. Pedro Leopoldo não tem capacidade para atendimento de hotéis, bares e restaurantes. Então, o que o Pedro Leopoldo, a organização do Pedro Leopoldo Rodeio Show faz? Ocupa hotéis de Matosinhos, de Pedro Leopoldo, de Confins e de Lagoa Santa. Por consequência, bares, restaurantes também são envolvidos nessa movimentação. Então, é um exemplo de se trabalhar regionalmente. Então, para fazer um evento desse porte, antes dele ser, de colocar lá no papel e para poder fazer, houve um estudo muito grande para saber o que a região tinha que poderia contribuir, dar o suporte para o evento. Então, aqui em Matosinhos, o turismo o esporte pode ser, Matosinhos tem condição, tem um bom ginásio, por exemplo, para atividades que podem ocupar aquele espaço, de atrair eventos esportivos para cá, de pequeno e médio porte. Os eventos culturais, Matosinhos também já teve aí um período muito promissor nessa área, daí surgiram vários artistas, vários profissionais para a cadeia produtiva da cultura, inclusive eu, saí desses movimentos culturais. Então, assim, existem várias possibilidades que o Matosinhos pode trabalhar, mas a certeza do que pode ser feito é com a realização de um inventário muito detalhado para a construção do plano. Aqui a gente... a Mariana está falando assim, que os eventos são geradores da demanda turística. Sim, sejam eles eventos de negócio, esportivos, culturais, de bem-estar, né? E a gente tem regiões, por exemplo, o Circuito das Águas é um destino de bem-estar. Então, assim, para o público de melhor idade, por exemplo, que procura a região por causa das águas, né? Termais que existem lá. Então, o nosso destino é um destino de natureza. Então, a gente tem uma região aí para atividades ao ar livre, escaladas, cicloturismo, caminhadas, visitas aí às unidades, né, que tem as grutas. Então, principalmente, então, que a gente pode, a partir desse levantamento, desse estudo, então vai se definir a infraestrutura que é necessária para a execução ou a operação da atividade turística de Matosinhos, baseado no posicionamento do município, como que o município vai trabalhar, se ele vai ser um destino de natureza, ou se ele vai ser um destino de natureza e de eventos, considerando essa peculiaridade que ele tem. Da proximidade, né? Da proximidade aí de Belo Horizonte, para atrair pessoas para eventos esportivos e eventos culturais, né? O histórico de Matosinhos. Né? Podemos aproveitar também a inteligência do nosso povo, fazer festivais de cultura, essas coisas assim, de música. Podemos. Aí, nós temos muita gente inteligente na cidade, né? Pode produzir muita cultura aqui, né? Tem, a gente tem muitas pessoas, e aqui vou até aproveitar que alguém aí lá do Museu Afro, que tem aqui em Matosinhos, convidou aí para participar. É um espaço, eu não sei se já está aberto, né, para visitação assim, mais intensiva, mas é um espaço que eu acho que todos nós de Matosinhos precisamos conhecer para entender um pouco da história aqui do nosso município e de que maneira isso influencia no território. Então, agradeço aí pelo convite, vou visitar, sim, com certeza. Eu acho o seguinte, Adriana, a sua explanação foi muito importante para nós, nos capacitou para começar a entender como que se insere a cidade num plano de turismo,
A gente tem um sonho de movimentar a cidade, que dera se tornar uma cidade mais agradável, com mais movimento, com mais cultura, mais turismo, né? E você nos deu bastante informação e eu estou muito satisfeito com a sua explanação, me capacitou muito para eu pensar mais nesse assunto aí, tá bom? Eu acho que a live já tem mais de 1 hora. Se o Josias, não sei se o público quer fazer mais alguma pergunta. Eu já fiquei satisfeito com todas as explicações que eu recebi aqui. Estou me sentindo mais capaz para tomar para falar alguma coisa, tomar decisão e mesmo meu conhecimento pessoal. Pode falar, Zé. Eu gostaria no caso aqui, o nosso amigo Wallace, né, deve ser o que colocou aí para visitar, eu caindo, para visitar o museu, né? E realmente um museu muito importante. Eu ainda não tive o prazer que depois que começou a pandemia, né, a gente no Conselho de Cultura, ele era conselheiro de cultura também, como eu também sou conselheiro de cultura, acabou que não deu mais para mexer com mais nada. Mas o convite está feito e nós vamos fazer o possível para estar lá sim, Wallace, no museu. Então, assim, a Dilene Paula, ela deu uma boa noite, falou que o importante é ter infraestrutura, planejamento, vontade de investir no setor, capacitação, com certeza. A Mariela né, agradeceu a explanação, parabenizou, Adriana, você, pela explicação, representar tão bem Matosinhos com tanto pertencimento. Isso é de verdade, né, Adriana? Faz isso com muita tristeza. É de casa. Eu caí de novo. Também é uma importante, né, Brandão? A pessoa que realmente entende da cidade, ama isso e quer ver isso melhorando sempre. O nosso amigo José Adelso, do bairro Nossa Senhora de Fátima, a famosa Vai da Lapa, mandou uma pergunta aqui que não tem a ver com nosso tema de hoje, né, Adelso? Ele quer saber da opinião de Brandão sobre pedagial 424. Isso vai ficar para um outro tema, um outro momento, né? Até porque também, se a gente for levar por esse tema do turismo, a gente consegue transformar essa sua pergunta em muita coisa, com certeza. Né? Porque 424, querendo ou não, ela integra, né, vários municípios, a forma de chegar em Matosinhos. Ela, hoje, como ela está, né, a facilidade de trânsito da capital para cá facilita bastante. Nós temos que favorecer o acesso às pessoas, né? Se você quer o acesso à sua cidade, você pelo menos não pensa em dificultá-lo, né? Você pensa sempre em tornar a cidade mais acessível e mais agradável para as pessoas, né? E mais segura. São os 3 pontos principais. Isso. O Ileacê Sangô, né? Que deve ser o Wallace. Ele falou aqui que explanação perfeita, workshop free. Na verdade, o Wallace, no caso, o Brandão, ele intimou a essa ideia de conversar com as pessoas de forma bem aberta, porque não é para um plano de governo do Brandão, é para a cidade em si, né, Brandão? Eu acredito que as pessoas têm direito de saber, têm direito de entender o município. Todo aquele que pleiteia um cargo executivo, né, até quem está gestando, é importante ter essa sensibilidade. Igual eu falo, não precisa conhecer tudo, precisa, no mínimo, ter sensibilidade para poder acolher a demanda da sociedade, da população, da cidade. Né? E só mais um ponto que eu gostaria de tocar. Eu estou assim, muito honrado de ter sido empenhado para poder ajudar a desenvolver um projeto. Né? A gente está desenvolvendo aí um projeto chamado Cidade que Queremos, né, Brandão? Sim. E espero conseguir entregar isso, né, Brandão? Porque o Brandão é muito cheio de ideia, muito com a cabeça muito cheia, com muitas vontades, e conseguir colocar isso no papel está sendo mais, vamos dizer assim, facilitado com tantos especialistas que Matosinhos tem. Matosinhos tem uma capacidade. Nós estamos explorando as nossas inteligências para a gente se capacitar. Capacidade enorme de produção, capacidade enorme de pessoas, né, com condição de fazer bem para a cidade e aproveitar essas. Eu estou gostando muito disso.
e estou fazendo o meu máximo para conseguir aglutinar pessoas em torno de um projeto que não é um projeto de uma pessoa, de governo, principalmente, é um projeto de cidade, que eu acho que é o mais importante para todos terem acesso. A Matosinhos melhor, se Deus quiser. Melhor sempre, melhorar isso. Sempre, né, Adriana? Então, isso. Adriana, bom, vamos lá nas suas considerações finais. Agora... Certo. Eu agradeço aqui a oportunidade de ter participado aqui desse bate-papo sobre o esporte e cultura. Vai ficar para outro momento, né? Porque a gente era um tema extenso, né? Para pouco tempo. É importante que esses diálogos, esses debates continuem, né, com diversos setores, para que as pessoas entendam com o funcionamento, né, de cada área. O turismo é uma atividade importante para o desenvolvimento local, um desenvolvimento social, econômico, desde que ele seja ou que ele faça parte da estrutura de governo. Porque quando você planeja a atividade, você vai investir em todas as outras áreas que as pessoas, que nós consideramos importante, que é saúde, que é segurança, acesso, sinalização. E um ponto aqui importante que a Dirlene citou, capacitação. Então, dentro desse planejamento, é preciso considerar, não é só pensar, olha, a gente vai preparar a cidade para receber, nós vamos organizar a estrutura legal, mas é preciso também que a população seja preparada para isso. É preciso que as crianças lá, desde pequenininha, entendam, conheçam que Matosinhos tem um patrimônio importante dentro de um contexto regional. É preciso que a gente tenha aqui pessoas da economia criativa de grande valor. Na área de cultura que nós trabalhamos aí, por exemplo, existem profissionais em Matosinhos de todas as áreas que vocês imaginarem da área da cultura. Oi, Flávia, bate na janela de Laura lá. O Marquinhos e o Rodrigo são considerados nacionalmente como dois dos maiores e importantes dramaturgos dentro do teatro, né? Teatro mineiro. Então, assim, as pessoas não têm muita noção disso. Então, é importante conhecer, é importante saber que existem e valorizar, reconhecer o trabalho das pessoas que estão aí há muitos anos, né, em várias áreas. Atividade turística, a execução dessa atividade turística, ela engloba vários setores, vários segmentos e profissionais de diversas áreas. Então, eu agradeço pela oportunidade de falar sobre isso. É a primeira vez em Matosinhos que eu falo sobre isso, de forma assim, mais ampla, né, com aberta, na verdade. E como eu fico... quase ninguém me vê aqui em Matosinhos, porque eu estou sempre em deslocamento, então, para as pessoas aí que não me conheciam, e eu agradeço também a oportunidade e me coloco à disposição para outros momentos. Adriana. Beleza. Antes de Brandão finalizar, viu, Brandão? Você vai ser a palavra final para você. Eu também quero agradecer o convite de poder participar, de mediar isso, né, dessa condição para acontecer, né, e por realmente amar essa cidade e querer que a gente espalhe para todo o município ideias que vão além de concreto. Né? A gente sabe que as cidades são feitas de pessoas, então isso é importante, é assim que eu vejo e que eu vou sempre, e obviamente com espaço a gente faz o nosso máximo. Então, eu agradeço, viu, Brandão, o convite mesmo. Conte comigo, estou aí para o que der e vier, para a gente propor uma cidade sustentável, uma cidade de oportunidades, uma cidade para todos, né? Uma cidade para as pessoas, tá? Então, eu estou por isso, para isso, tá joia?
Então, acredito que nós vamos ter outro momento, Adriana. Cultura e esporte é uma das suas praias, assim, que eu aprendi muito com você, né? Quando você trabalhou na área de esporte na prefeitura, quando você atuou muito na cultura com projetos. Então, sou fruto muito disso, daquilo que você sempre apresentou. Então, nós podemos, a cidade pode contar com você. Não é pessoas, a cidade pode contar com você. Então, eu só lamento que nós temos um lapso de tempo tão grande, né, sem o turismo sendo trabalhado no município. É lamentável a gente perder tanto tempo, tanto tempo, mas nós não podemos mais perder tempo. Essa é minha fala, e Brandão, com você. Tá bom. Osaí, agradeço muito você por estar me ajudando nessa nossa caminhada. Eu estou numa caminhada procurando conhecer todas as oportunidades, todas as dificuldades que nosso município está inserido nela. E tenho tido muita alegria, porque tenho encontrado em Matosinhos apoio de pessoas importantes em todos os setores. E hoje, graças a Deus, nós tivemos essa palestra aí, essa live com a Adriana, que foi muito elucidativa. Tanto eu, como todos que estão aí nos ouvindo, ficamos bem nutridos de conhecimento, de informação a respeito do turismo. Então, o que eu tenho aqui é agradecer a todo mundo que está participando e, mais uma vez, agradecer a Adriana. E, brevemente, Adriana, nós vamos te convocar para uma outra live do esporte e da cultura, ou de um ou de outro, de acordo. Porque hoje eu achei que nós não ia ter assunto. Nós tem 1h30 que nós estamos aqui e ainda podia conversar mais 1 hora que estava. E olha que não acabou. Muito agradável a conversa, muito produtiva. Deus nos abençoe e muito obrigado a todos aí, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigado, gente. Obrigado.